A sua vida, agora, no Café com Política. Mais de 90% dos mineiros rejeitam a descriminalização de drogas como cocaína, crack e heroína. No caso da maconha, somente 22% disseram ser favoráveis à legalização do consumo. A quarta edição da pesquisa Minas no Brasil de 2018 para o jornal Tempo, jornal Super Notícia e Rádio Super, aponta que os usuários de substâncias lícitas são minoria. Dos entrevistados, 59,4% disseram que não consomem bebidas alcoólicas e 84,7% afirmam que não fumam. Esses são alguns dados da pesquisa Minas no Brasil de 2018, mais um recorte desse projeto importantíssimo que o Jornal Tempo e a Rádio Super estão fazendo para fazer um panorama, um mapeamento do que os eleitores pensam e esperam do Brasil neste ano, que é eleitoral e que a gente vai repercutir agora. E para conversar sobre esse assunto e debater aqui no Café com Política, hoje nós recebemos a diretora de pesquisas da Mercadológica, Adriana Piedade, e também o cientista social Carlos Magno. Muito bom dia a vocês. Bom dia, obrigada pelo convite. Vamos começar com a Adriana. Adriana, qual é a importância dessa pesquisa para o candidato? Porque é uma pesquisa feita baseada nos eleitores 2018. Isso dá um norte para ele, um rumo para ele decidir quais assuntos ele deve abordar e como deve abordar? Olha, é um assunto que está na pauta, muito vem se falando sobre essa questão da legalização ou não das drogas. E, de certa forma, conhecer a opinião dos eleitores, como que a população pensa, é importante. Pois, afinal de contas, ele é o representante de todos, e eles têm que entender o que essas pessoas pensam a respeito, o que elas concordam, o que elas acham, enfim. A gente vai ouvir também aqui o cientista social Carlos Magno e eu pergunto, repercutindo aqui um comentário que eu vi de uma leitora aqui do jornal O Tempo, que foi ouvida pela reportagem, que ela se posicionou, Carlos, a favor da legalização, porque ela acredita que não teria mais aquela corrida às favelas em busca de drogas. Então, o tráfico hoje ainda ele é muito ligado às favelas, Você diria que essa concentração existe só lá hoje em dia? Não, isso já ganhou um espaço muito maior, mas o preconceito ainda existe, ainda é muito fincado lá nas favelas. Pois é. Como atividade legal, o tráfico se concentrar onde o Estado não chega, é muito mais fácil dele se estabelecer. Mas eu acho que qualquer pessoa que circula pela noite, nas portas de escola e faculdade, vai se dar conta que ele está presente também. Então tem associação sim com a favela. Eu acho que tem um estereótipo disso aí, de associar o tráfico de drogas com a favela, mas não só com a favela. Eu acho que ele é um problema muito mais profundo do que propriamente a posição de distribuição geográfica que ele ocupa no espaço social. Carlos, é lógico que é um tabu falar sobre legalização de drogas. Me lembro quando o Fernando Henrique Cardoso, pela primeira vez, expôs a posição dele, que ele é a favor da legalização da maconha, falando mais precisamente da maconha, e de repente a gente vê que o brasileiro ainda não sabe muito bem sobre esse assunto, não conhece a fundo esse assunto. Quando se fala na pesquisa que 22,5% dos mineiros dos mineiros se mostraram favoráveis a uma mudança da legislação, confunde-se muito. Peraí, vai se usar a maconha para quê? Para uso medicinal, que é proibido ainda hoje, ou vai se liberar a maconha como aconteceu no Uruguai, como aconteceu em vários estados norte-americanos. Minha pergunta é a seguinte: nesse caso da legalização da maconha para uso recreativo, vamos dizer assim, se é que podemos chamar de uso recreativo, nos países onde ela foi liberada, diminuiu a criminalidade ou a violência em função das drogas? Pois é. Nos países em que há a liberação de uso, o próprio uso ele é restrito. Muita gente tem como base a Holanda. A utilização da maconha, por exemplo, na Holanda, ela é liberada dentro dos coffee shop. Ela não é liberada para uso na rua e isso permanece existindo. O que a gente não pode desconsiderar é o tabu que isso envolve, porque o usuário ele é estigmatizado. Então, a utilização desse entorpecente é uma coisa muito mais privada para a gente, uma coisa muito mais íntima do que social. Enquanto o problema da utilização da droga é um problema de saúde pública. Então, quer dizer, a gente vive eu escondo, enquanto usuário, o uso e, ao mesmo tempo, isso configura um problema de saúde pública grave que o Estado brasileiro ignora. A pesquisa viu isso também, Adriana?
Bom, fica claro na pesquisa que, de fato, a questão da droga ainda é um tabu. A gente percebe, inclusive, algumas construções que é feito na pesquisa que são muito curiosas. Por exemplo, eu tenho aqui que 50% dos entrevistados acreditam que o uso de drogas, a legalização, ela pode enfraquecer o tráfico de drogas. E existe uma correlação, existe também uma afirmação que 92% dos entrevistados, eles acham que o tráfico aumenta a violência. E a gente sabe que a violência é um tema que está aí todos os dias na pauta, todo mundo conversando, a sensação de segurança é muito grande. Porém, mesmo sabendo disso, que essas pessoas acreditam que, de fato, o tráfico e a droga, ela aumenta a violência, ainda assim, 22% são favoráveis à legalização. Então, assim, é um tabu, né? Se a gente pode resolver um problema com essa legalização, as pessoas acreditam nisso, mas, ao mesmo tempo, não, eu sou contra a legalização. Enfim, essa é um pouco contraditório essa posição dos entrevistados. Adriana, eu estou vendo aqui que a pesquisa ela também perguntou aos entrevistados sobre os pontos de venda, né? Sim. No caso, se fosse, uma vez que fosse descriminalizada a maconha, né? Fosse autorizada a venda delas, em quais os pontos de venda seriam mais adequados? E eu vejo aqui que foram apontados farmácias, tem postos do governo, tem boates. Esses locais, essas localidades foram apontadas pela pesquisa e o entrevistado escolhendo, ou isso foi sugestão dos próprios entrevistados? Bom, quando nós formulamos as questões, nós já deixamos algumas categorias, algumas respostas pré-codificadas, mas a resposta foi espontânea. Inclusive, surgiram outras opções além daquelas que já estavam dadas no questionário. Quais as que a pesquisa apontou e quais as que foram espontâneas? Bom, farmácia, postos específicos para esse tipo de comércio, boate, foram sugestões da pesquisa, né? Agora, vender em qualquer lugar, enfim, aí já foram respostas espontâneas. Ô Carlos, se passasse isso no Congresso Nacional, a liberação da maconha, você não acha que isso iria mudar o foco? Quer dizer, já que o traficante não vai mais poder comercializar a maconha, ele não vai passar a comercializar mais a cocaína, a heroína, o LSD, o próprio crack? Vamos lá. Quem disse que o traficante vai parar de comercializar maconha? Porque mesmo sendo legalizada, ela vendida oficialmente, ela tem tributo, ela encarece, ela tem todo um processamento, né? Então, quer dizer, nós vamos continuar com a droga barata. A questão do tráfico de drogas diz muito mais a respeito à presença efetiva do Estado para acompanhar o problema do que propriamente a condição de comercialização, né? A gente pode pegar aí, por exemplo, o jogo do bicho na década de 70 e 80, que o que resolveu grande parte do jogo do bicho foram outros problemas, né, que não a legalização do jogo do bicho ou de outras formas de jogo de azar, né? No caso lá do Rio de Janeiro especificamente, foram as milícias que, de fato, foram para cima dos bicheiros e apertaram o espaço deles lá como forma de negócio delas ser rentável. Mas no resto do país todo você vai ver os traficantes invadindo esse espaço, uma série de coisas. Então, assim, não existe espaço desocupado, né? E dentro desse assunto, que diz respeito à saúde e segurança pública, o Estado que tem a obrigação de ocupar. A pesquisa viu isso também, Adriana? Bom, essa questão específica, se vai ter essa venda paralela ou não, se vai acabar o tráfico ou não, não foi levantado. Mas eu concordo com o que o Carlos falou. A gente pode ter, enfim, pensar no próprio comércio mesmo. A gente tem hoje nas ruas, existe o comércio oficial, né? E existe o paralelo de qualquer produto. Então, eu acredito também, de fato, que é uma questão muito mais de ocupação e de repressão a esse tráfico do que simplesmente legalizar as drogas. Carlos, do ponto de vista do candidato, né? Esse tema, legalização das drogas, ele é evitado? Hoje em dia seria uma bandeira que quem conseguisse levantá-la, que quem peitasse, né, para levantar essa bandeira, sairia na frente no processo eleitoral? Pois é, depende do candidato e para quê, né? Um candidato numa disputa proporcional, por exemplo, defender a legalização e a liberalização pode ser uma bandeira para alavancar a eleição. A gente não pode esquecer me fugiu o nome agora, lá no Rio de Janeiro, eu vou me lembrar do nome depois, mas alavancou fazendo propaganda em seda, né, para enrolar a maconha,
né? E assim, diversos outros. Por outro lado, você tem outros candidatos que a demonização da utilização da droga também rende muito voto. Sim, inclusive, complementando, a gente percebe na pesquisa, em quase todas as questões que foram levantadas, que os evangélicos, e nós temos aí a bancada evangélica, eles são os mais resistentes a qualquer tipo de liberalização ou de uso de drogas. Inclusive, a gente sabe aqui que 84% dos mineiros são favoráveis à legalização da maconha para uso medicinal. E mesmo dentro desse contexto, aí no caso os evangélicos são os que mais rejeitam essa opção também. Mas isso não é uma falta de conhecimento? Porque se a gente for pensar, os remédios que todo mundo toma hoje, de faixa preta para depressão, que é a doença da moda agora, que todo mundo passa ou conhece alguém que está passando por esse problema, são drogas infinitamente mais violentas ou mais agressivas do que a própria maconha como medicinal. Então, vocês não acham que falta, até por parte do governo, uma explicação mais clara? Olha, isso aqui o cara não vai tomar um remédio, vai ficar doidão, vai ficar viajando, né? Como se imagina em relação à maconha. Com certeza, e a gente volta de novo a essa questão do tabu que é esse tema, né? Ainda não é discutido abertamente sobre as drogas, seus efeitos, enfim, tudo que está por trás desse comércio. Então, a partir do momento que a gente pode ter um debate saudável e, claro, sem nenhum grande tabu, eu acho que vem à tona esse conhecimento um pouco mais profundo e mais crítico. Eu acho que existe até uma questão que a gente precisa colocar, né? A gente não vai transformar uma cultura criada em torno disso da noite para o dia. Mas experimentemos levar isso para as escolas, desde a escola básica. Olha o rebu que não vai dar. Né? Nós já tivemos problema com material didático de ordens imensas em períodos bem próximos que dizem respeito a isso, né? É uma coisa interessante que, se a gente pegar o dado de outras pesquisas e ver, as pessoas são contra o Estado intervir na vida delas. Mas, ao mesmo tempo, elas são contra a liberação do entorpecente, são contra a liberação do aborto. Quer dizer, o Estado não pode intervir, mas ele deve. Então, essa dificuldade de lidar socialmente com esses temas que são complicados, né, é super natural que isso aconteça. Na pesquisa, Adriana, a Delma já comentou isso, vocês tiveram respostas espontâneas. Teve algum fato na pesquisa que você falou, opa, isso aqui está diferente do que o normal? Se alguma coisa lhe chamou a atenção? Bom, como é uma pesquisa quantitativa e nós temos um questionário que ele é bem estruturado e dá pouca margem mais para um bate-papo, entender, enfim, algum contexto, ter algum caso mais particular, nós não observamos isso. Então, agora tem alguns dados que sim, eles saem um pouco da curva, por exemplo, essa questão dos evangélicos, que eu já falei, a questão que 96% dos mineiros, eles não usariam droga caso tivesse a legalização. Mas aí tem um pouco de mentira também, né? Porque o usuário, ele não vai afirmar, não, eu uso. Não tem isso, Carlos, também? Tem. É tabu, né? Então, assim, o medo do estigma, né? Quando a pessoa vai declarar para um estranho na frente dela que ele é usuário, né? Ele já, muitas vezes, pode ter entrevistado um dependente químico e a pessoa, negando a própria dependência, ela nega que usa, né? Isso aí é comum, né? Um outro elemento que está na pesquisa interessante são os usuários de álcool, né? As pessoas negam que usam. E as pessoas não veem o álcool como droga, né? Mas aqui tem um dado também, e aí eu vou pedir para a Adriana começar e depois eu vou pedir para o senhor comentar, professor, porque diz que 86,8% das pessoas dizem que o usuário financia o tráfico. Aí a pergunta com base nesse dado aqui que eu faço é relacionada a essa questão, porque hoje o uso não é considerado crime, né? O usuário não, o traficante sim, mas o usuário não. Então, eu gostaria que vocês comentassem esse dado aqui. 86% dizem que o usuário financia o tráfico e eu gostaria de saber se a pesquisa abordou também essa questão de que o usuário também deveria ser punido, deveria passar a ser punido. Sim, nós tivemos duas questões para entender um pouco sobre a penalidade que hoje recai tanto para o usuário quanto para o traficante. E a gente percebe que sim, os mineiros eles entendem que o usuário é diferente do traficante, eles acham que as penas para os usuários devem ser um pouco mais brandas do que para os traficantes, então existe sim essa diferença entre esses dois personagens, né, desse contexto. Professor. Bom, como é que eu posso dizer? Olha, se você partir do princípio de que se não tiver demanda, não vai ter oferta,
né? É perfeitamente real isso. Agora, é irreal nós acharmos que não vai ter a demanda. Né? A gente não pode negar isso. Eu digo isso por quê? Porque esse problema das drogas de abuso, ele não é um problema brasileiro, não é um problema meramente contemporâneo, quer dizer, dos dias de hoje, ele já vem lá de trás. Nós temos sociedades que têm problema com isso desde o século XVIII. Né? Então, a questão eu acho que ela é mais complexa um pouquinho. Eu acho que o fato do usuário ser tratado de forma do traficante é o primeiro passo que o Estado deu na direção de dizer o seguinte: olha, isso é um problema de saúde pública. Mas não pode parar só aí. Né? Como também o uso da força não vai resolver o problema do tráfico de droga. Nós temos outras questões que o Estado precisa se deter sobre elas. Né? Vamos passar por educação, por presença do Estado nos locais mais vulneráveis, por identificação do perfil desse usuário. Quando é que ele está virando usuário? Quem que é esse novo usuário? Né? Para começar a trabalhar nessas populações para tentar diminuir isso com o tempo. A gente não pode esquecer que há cerca de 20 anos atrás o tabagismo ele era uma prática disseminada na nossa sociedade. Né? Eu me lembro que eu era adolescente e que via meus colegas todos fumando e era moda. Era moda, era agradável, era até chique fumar. Hoje, isso mudou. E o que muda? O que tornou isso diferente? Educação. Né? Você construir hábitos sociais que vão, de fato, discutir os problemas que aquilo gera para a saúde do indivíduo, para a saúde pública, e ele fazer a escolha. Então, não é a repressão que vai resolver o problema, e sim um processo de construção dessa dimensão social da utilização da droga. Na educação. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a presença da diretora de pesquisa da Mercadológica, Adriana Piedade, e também do cientista social Carlos Magno. Tenham um bom dia e foi um prazer ter vocês aqui no Café com Política. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. Tá certo. Muito obrigada a todos. E só informar para o nosso ouvinte que quem tiver interesse em ler a pesquisa completa, ela está hoje na edição do Tempo e também no portal otempo.com.br. Agora são 8h20, um rápido intervalo, e no próximo bloco você confere o que foi destaque hoje aqui no Super N Primeiras Notícias. Rádio Super.